do Senhor em minha vida. Amém? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. O Espírito Santo, Ele colocou essa palavra no nosso coração hoje cedo. E eu quero liberar isso sobre a tua vida nesta noite. Olha aqui para mim. Você é responsável. Você tem uma responsabilidade. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: você tem uma responsabilidade, sabia? Fala para a pessoa que está do outro lado a mesma coisa, diga: você tem uma responsabilidade, você sabia? Amém? Mas aí você pode dizer assim para mim: mas pastor, eu tenho várias responsabilidades. Eu tenho responsabilidade com a minha casa, eu tenho responsabilidade com o meu emprego, eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho responsabilidade com um monte de coisa, sim. Mas eu estou falando da responsabilidade que nós assumimos uma vez que nós reconhecemos que Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida. Eu não estou falando de uma responsabilidade comum de acordar cedo e ir trabalhar, ou de cuidar dos filhos, ou de cuidar da casa, ou de ser um provedor, não. Mas eu estou falando da responsabilidade que eu e você, homens e mulheres, assumem a partir do momento em que nós recebemos sobre as nossas vidas o sangue de Cristo. Amado, você pode achar, e é claro, é verdade, que Cristo, uma vez que o recebemos e o confessamos como Salvador, nós nos tornamos livres, e é verdade. Diga assim comigo: em Cristo Jesus. Mas diga isso bem alto, diga: em Cristo Jesus, eu sou livre. Mas você é livre para assumir uma responsabilidade. Parece redundante, mas é verdade. Nós somos livres. Mas a partir do momento em que recebemos Jesus, nós temos uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de, como servos, de como filhos, fazermos a nossa parte. Eu tenho a responsabilidade, uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, de estar na casa do Senhor. E é minha, é sua, é nossa responsabilidade buscar a Deus, buscar ao Pai. Tem tantas pessoas que negligenciam isso. Eu não preciso estar na igreja, pastor, o importante é ter Deus no coração. Não, você tem uma responsabilidade de estar na casa do Pai, de se alimentar do pão que Ele tem para você. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos a responsabilidade de servi-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo. Amém? E quando a gente não serve, quando a gente não adora, quando a gente não glorifica a Deus, mesmo tendo nós esta responsabilidade, a gente acaba vendo as áreas da nossa vida perecendo e sofrendo. Por que existem tantas pessoas que sofrem? Porque não, apesar de terem uma responsabilidade diante de Deus, de serem servos, de louvar, de adorar, de glorificar, de buscar a Deus, negligenciam isso. Não negligencie a tua responsabilidade como servo de Deus. Não negligencie a tua responsabilidade como adorador. Quem está aqui para adorar o Senhor? Diga glória a Deus. Quem está aqui para louvar a Deus? Levanta a mão, dá glória a Deus. Então abra a tua boca e glorifica aí, meu irmão. Abra a tua boca e exalta aí. Abra a tua boca e diga: Senhor, mesmo com as minhas lutas, mesmo com os meus problemas, eu te glorifico. Aleluias. Amém. Não permita que as lutas e os problemas e as tristezas e as situações contrárias venham fazer com que você quebre a tua responsabilidade com Deus. Amém? Que nada venha separar você do amor de Deus. Levanta a tua mão para o céu. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez? Vai, louva. Queremos o teu nome engrandecer. Adore ao Senhor, louve a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, vamos aplaudir e adorar. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor nesta noite. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: eu não vou permitir que nada
me faça, que nada faça com que eu deixe de cumprir a responsabilidade que eu tenho com o Senhor. É sua responsabilidade estar na casa de Deus. É sua responsabilidade ser um adorador. É uma responsabilidade sermos santos, porque a gente carrega o nome de Cristo. Você sabe por que eu digo que a gente tem uma responsabilidade? Porque uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, você passa a ser chamado de cristão. Quem aqui é cristão? Diga a glória a Deus. Pois é. Então, uma vez que você carrega o nome de cristão, você tem responsabilidades para manter esse nome, para honrar esse nome na sua vida. As suas atitudes precisam honrar a Deus. As suas escolhas, as suas palavras, a sua postura, o seu relacionamento, o seu posicionamento, tudo na tua vida tem que honrar ao Senhor. Porque não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, dê a paz do Senhor aí. Dê a paz do Senhor para essa pessoa que está à tua direita. Dê a paz do Senhor para essa pessoa que está à tua esquerda, para essa pessoa que está atrás, para essa pessoa que está à tua frente. Cumprimenta aí os teus irmãos com a paz. Mas sai do teu lugar, vai, sai do teu lugar. Dá aquele sorriso bacana para essa pessoa. Dá a paz do Senhor, é isso. Aleluia, coisa maravilhosa, quão bom, suave é. Que os irmãos vivam em união, é nessa união que Deus ele vai ordenando a bênção. Se você não conhece essa pessoa aí, que você tem que chegar mesmo, amém? Chega em quem você não conhece, aperta a mão aí, dá aquele abraço, dá aquele sorriso bacana. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém. Isso aí, glória a Deus. Pode cumprimentar à vontade, fica à vontade, amém? Já cumprimentou aí? O pessoal do fundo já cumprimentou, o pessoal aqui ainda está falando, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós falamos que nós temos uma responsabilidade. Quem entendeu isso? Diga a glória a Deus. Então levanta a tua mão e repita comigo. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. Diga assim, e a minha responsabilidade é fazer a vontade do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, presta atenção. Você tem uma responsabilidade e a responsabilidade que você tem é fazer a vontade do Senhor. Mas não é fazer a vontade do Senhor do seu jeito. O grande problema é que as pessoas elas entendem que têm uma responsabilidade uma vez que receberam o sangue de Jesus. O problema é que as pessoas elas entendem que uma vez em Cristo, elas precisam assumir as suas responsabilidades com Ele. O problema é que elas querem fazer a coisa não do jeito de Deus, mas do próprio jeito. Elas querem fazer suas próprias regras. Pastor, e por que eu preciso estar na igreja? Porque quando você vem na igreja, você ouve a palavra. E como a gente sempre diz aqui no MAP, palavra é direção. Amém, amados? Diga isso comigo, diga, palavra é direção. Quando você ouve a palavra, Deus ele diz para você, olha, a partir de hoje você vai fazer assim, não assado. O caminho certo a trilhar é esse, não aquele. Você a partir de hoje tem uma responsabilidade comigo, mas como é que você vai cumprir as suas responsabilidades comigo? Você vai cumprir do meu jeito e não do seu. E aí, Deus ele vai nos ensinando. Cada palavra que a gente ouve na igreja é Deus ensinando a gente. Cada ministração que a gente ouve na igreja é Deus nos dando um toque, é Deus dizendo, não, isso aqui tá ruim, você tem que fazer melhor aqui, é desse jeito, não daquele. E nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele tem direção para a sua vida. Amém? Deus Ele quer te dar uns toques. Quem quer receber uns toques aqui do Senhor? Se tem alguém que tem cacife, não é? Para nos ensinar, esse alguém é o Senhor, é o Espírito Santo. Então eu quero aproveitar que você está de pé, pedir a você, pega a palavra de Deus por favor. E você vai abrir comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Hoje é dia dos pais. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Mas que dia maravilhoso. Eu vou repetir. Hoje é dia dos pais. Que dia maravilhoso, né? Amém? E justamente aproveitando essa data tão especial, hoje nós vamos pregar a respeito, não poderíamos pregar um tema diferente. Nós vamos falar acerca do Pai Maior. Nós vamos falar acerca do Senhor. Glória a Deus, amados. E nós vamos falar também a respeito de tipos de filhos, né? Nós vamos falar acerca de 2 filhos, que eram filhos do mesmo pai, receberam a mesma criação, a mesma educação, mas
Um vai agir de uma forma, outro vai agir de outra. E isso nada mais é do que uma metáfora daquilo que acontece em relação à humanidade, né? Existem várias pessoas, existem centenas, milhares e milhões, eu acho que são 7 bilhões de habitantes na face da Terra, acho que a gente já cruzou essa linha. Mas apesar de sermos 7 bilhões de pessoas na face da Terra, só existem 2 tipos de filhos. Diga assim, são 7 bilhões de pessoas, mas apenas 2 tipos de filhos. Amém? Existe o preto, existe o branco, existe o loiro, existe existe uma série de etnias. Existe o americano, existe o português, existe o espanhol, existe o brasileiro, existe o africano, existe uma série de cidadanias. Mas em todo o universo, em todo o mundo, só existem 2 tipos de filhos. E a gente precisa escolher que tipo de filhos nós seremos para o Pai. Ou que tipo de filho nós temos sido para o Pai. Porque uma coisa é certa, o Pai é bom. Amém, amados? O Pai é bom. O Pai cuida. O Pai protege. O Pai alimenta, o Pai ensina. Então o problema não é o Pai. O problema é que muitas das vezes nós não estamos agindo como filhos, os filhos que deveríamos ser. E eu quero ler com você aqui, Gênesis no capítulo de número 4. Veja que a palavra vai nos declarar aqui. A partir desse momento gostaria de pedir essa gentileza para você. Procure não se levantar, não andar pela igreja. Procure agora, a partir de agora você vai prestar atenção total na palavra, viu? Gênesis capítulo 4, versículo 5 diz assim a palavra de Deus: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor, o Pai, disse a Caim: Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Glória a Deus. Esse filho chamado Caim, ele vai fazer algo que vai desagradar ao pai. Esse filho chamado Caim, apesar dele ter sido ensinado a fazer o certo, ele vai fazer o errado. E pior do que fazer o que é errado, tendo sido ensinado o certo, é você ainda se revoltar com isso. Pior do que fazer errado, sabendo fazer o certo, é você ser repreendido, é você ser ensinado e ainda assim torcer o nariz. É o que vai acontecer com Caim. Ele sabia fazer o certo, fez o errado. E quando foi repreendido, ele ainda se achava no direito de ser mal criado com Deus. Onde é que está o teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui. Você está aborrecido porque eu estou te repreendendo, filho? Você não fez algo agradável, você não fez o melhor. Eu recebi a oferta de teu irmão Abel porque Abel foi excelente, mas você não foi. Mas o fato de você não ter sido excelente, o fato de eu não ter recebido a sua adoração, não significa que você não tem jeito. Não, você tem jeito, glória a Deus, amado. Diga assim comigo, para mim tem jeito, para todo mundo tem jeito. Só que tem um detalhe, tem jeito para você? Tem, mas você tem que fazer o bem. Você tem que mudar a partir de hoje. A partir de hoje você tem que fazer diferente, porque é isso que Deus está falando aqui, veja. Ele diz no versículo 7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Claro, é só mudar a postura, Caim. É só mudar o que precisa ser mudado, é só consertar o que está errado e fazer bonitinho, que você também vai ser aceito. Mas a questão é, a gente quer mudar? Ou a gente quer insistir em fazer a coisa da nossa maneira? São os tipos de filho e é o tipo de pai. Senta a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos.
Começa a pedir ao Senhor para que venha falar conosco nesta noite através desta palavra, é isso? Estenda a tua mão, começa a orar, começa a dizer assim: Pai, em nome de Jesus, fala comigo nesta noite. Pai querido, usa esta palavra, usa, Senhor, a boca do pastor para ministrar o meu coração. Usa, Senhor, a boca do pastor para falar comigo aquilo que eu preciso ouvir, para que eu venha a ser um filho agradável, para que eu venha a ser uma bênção. Isso, meu querido, estenda a tua mão e começa a orar, começa a profetizar aqui sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o desejo do nosso coração nesta noite é te glorificar. O desejo do nosso coração, ó Deus, é ser simplesmente um instrumento para que os teus filhos ouçam, recebam e venham ter os seus entendimentos renovados pela palavra, para que todos experimentem a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, em nome de Jesus, Pai, ministre os nossos corações nesta noite, fala poderosamente com cada filho e com cada filha que está aqui, essa pessoa que está aqui na igreja, essa pessoa que nos acompanha pela internet. Derrama, Senhor, da tua graça sobre nós e ensina-nos aquilo que precisamos aprender, corrija-nos naquilo que estamos errando, para que sejamos filhos agradáveis ao Senhor. Fala conosco. É o que nós oramos, pedimos e com fé agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Pai. Dê a tua melhor salva de palmas para o Pai. Dê a tua melhor salva de palmas para Deus. Abra a tua boca, diga glória, glória a Deus. Fala conosco, Senhor, amém? Senta, por favor, no seu lugar. Tome o teu assento. Quando Deus disse essas palavras aqui, Deus, ele estava se dirigindo, como nós acabamos de dizer, ele estava se dirigindo a Caim, que pelo fato de ter deixado de fazer o bem, pelo fato dele ter feito algo da maneira errada, de maneira má, a Bíblia diz que Caim, ele não vai ser aceito por Deus. Aquilo que ele fez de maneira inadequada, de maneira errada, não vai ser recebido por Deus, não vai ser recebido pelo Pai. Só que o que nos chamou a atenção não foi somente a reprovação do Pai pela conduta de Caim, não. O que nos chamou a atenção não foi somente o Pai ter dito, não está bom, o Pai ter reprovado. Mas o que nos chama a atenção nesse texto são duas lições que estão embutidas nessa história. Existem duas lições muito importantes que fazem parte do contexto dessa história. Presta atenção. A Bíblia diz que Caim e Abel resolveram um certo dia adorar a Deus, adorar ao Senhor. E justamente na intenção de adorar ao Pai, cada um vai trazer algo que era uma referência do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que Caim, ele era um homem que trabalhava na terra, e como agricultor da terra, ele vai trazer dos frutos da terra uma oferta para Deus, uma oferta para o Senhor. Enquanto que Abel, por ele ser pastor de ovelhas, ele vai trazer também o melhor do seu rebanho. Então ambos, ao serem ensinados a honrar ao Pai, diga comigo, honrar ao Pai. Diga comigo assim, o Pai, diga bem alto, o Pai precisa ser honrado. Então, pelo fato de ambos terem sido ensinados a honrar ao Pai, diz a palavra que Caim vai trazer do fruto da terra, que era o seu trabalho, e Abel vai trazer o melhor das ovelhas, que também era o seu trabalho. Ou seja, os dois estavam fazendo a mesma coisa, estavam em pé de igualdade. Mas apesar deles estarem em condições igualitárias, dentro dessa igualdade, eles vão ter posicionamentos diferentes. Eles vão ter as mesmas oportunidades, eles vão ter o mesmo ensinamento, mas dentro das mesmas condições, um vai agir de um jeito e vai agradar ao Pai, outro vai agir de outro jeito e não vai agradar ao Pai. E já aqui, nesse ponto, a gente já começa a ver o primeiro grande ensinamento que essa mensagem, que essa palavra nos traz, porque às vezes nós achamos, é claro, de maneira enganosa, que somente o não fazer, às vezes a gente acha que somente o não adorar é que nos gera males. Quantos de nós que às vezes pensamos assim, eu tenho que adorar a Deus, porque se eu não adorar a Deus, puxa, Deus não vai se agradar.
Eu tenho que fazer a vontade, eu tenho que trabalhar para Deus, porque se eu não trabalhar para Deus, Deus não vai se agradar. Quantas pessoas que acham que às vezes o erro está em somente não fazer. Ah, se eu não for fiel, se eu não buscar a Deus, se eu não adorar, a coisa complica. Só que o que muita gente não sabe é que dependendo também de como se faz, dependendo da maneira com que nós fazemos as coisas de Deus, às vezes mesmo fazendo certo, mas de maneira errada, não somos recebidos. Quem entendeu, pastor? Diga glória a Deus. Então às vezes a gente acha, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Tá, mas como é que você está fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo a obra. Tá, mas como é que você está fazendo a obra? Porque a gente acha que somente o fazer é que traz bênçãos. Às vezes a gente acha que somente o fazer faz com que sejamos aprovados. Mas esse texto aqui de cara nos mostra que o Pai, Ele não se agrada apenas que a pessoa faça, mas o como se faz é que faz toda a diferença na nossa vida. Um grande exemplo disso na palavra de Deus vai ser o rei Davi. Conta-nos a história que depois de aproximadamente 20 anos, Davi resolve trazer de volta para Jerusalém a arca do concerto, que representava a presença de Deus no meio do arraial, no meio do povo. Olha que coisa tremenda, que coisa importante. Depois de 20 anos que a presença de Deus estava afastada, Davi agora resolve trazer a presença de Deus para Jerusalém. Isso era muito importante. Trazer, diga comigo assim, trazer a arca representava trazer de volta a presença de Deus. Levítico capítulo 26, versículo de número 12, a palavra de Deus ela diz: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vocês serão o meu povo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus, Ele só é nosso povo se Ele tiver liberdade para andar em nosso meio. Deus, Ele só é o meu Deus se Ele tiver liberdade para andar no meio do seu povo. Agora, o povo que não dá liberdade para Deus andar no meio, Deus não vai estar ali. Então Davi vai entender isso. Peraí, se nós somos povo de Deus, eu tenho que trazer a presença de Deus para cá. Se nós somos povo de Deus, nós não podemos aceitar viver uma vida sendo que a arca não faz parte de nós. Temos que trazer a presença de Deus para nós. O que Davi vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele propôs no seu coração. Ele vai buscar a arca. Só que buscar a arca vai gerar um problema tão grande, mas um problema tão grande, a ponto de uma pessoa morrer, a ponto do povo se frustrar, e eles não conseguirem trazer a arca para Jerusalém. Mas aí você pode dizer, mas pastor, Davi estava buscando a Deus. Sim. A intenção do coração do Davi era a melhor possível. Sim. O que ele estava fazendo era agradável. A intenção era boa. Mas por que vai se frustrar? Pela forma com que ele vai fazer. Uma coisa é você fazer o que é certo. Outra coisa é a maneira com que você usa para fazer aquilo que é certo. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. A forma como Davi vai conduzir a arca. A forma como Davi, ele vai tentar trazer a arca totalmente fora da palavra de Deus. Ao invés de trazer bênçãos, vai trazer maldição. Primeiro livro das Crônicas, abra comigo por favor. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 13. Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí para Jesus. Primeiro Crônicas, capítulo 13, verso 7, diz assim: ouça, preste atenção. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Davi vai comprar um carro novinho para Deus. Não, Deus merece, Deus é digno. Então peraí, eu vou comprar um carro novo, que é para que a arca de Deus não esteja em qualquer coisa, mas tem que estar num carro novo. Olha só, versículo 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Diga comigo, um carro novo. Diga bem alto, um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças. Todo mundo alegre, puxa que bênção. Com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Glória a Deus, estamos levando, vamos levar a presença de Deus. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Davi, através da morte daquele homem, entendeu que o método que ele estava usando estava errado. Na hora, quando a arca balançou, quando o camarada botou a mão na arca, e quando ele caiu, morto, Davi entendeu na hora: peraí, meu método está errado. O meu método está errado. Aí ele vai perguntar para ele mesmo, olha lá, olha o que ele vai dizer. Versículo 12, e aquele dia temeu Davi e disse: como trarei a minha arca de Deus? Opa, o que eu fiz aqui, apesar de ser muito cheio de boa intenção, está tudo errado. Eu tive muita boa intenção, mas está tudo errado. Como é que eu vou trazer a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Olha como eles fizeram a coisa. A princípio, para quem não conhece, não havia motivos para a coisa ter dado errado. Só que se você for lá em Êxodo, se você for lá em Números, você vai ver que as arcas não deveriam ser conduzidas em carros, deveriam ser conduzidas nos ombros. E elas não poderiam ser manuseadas, elas não poderiam ser cuidadas por qualquer pessoa, mas apenas os filhos de Coate, né, que eram descendentes de Levi, é que teriam a autorização para conduzir a arca. Então Davi, ele vai fazer uma coisa com muito boa intenção, mas da maneira errada. Olha que coisa tremenda. A forma com que ele estava fazendo, totalmente contrária à palavra de Deus, ao invés de trazer satisfação, vai trazer frustração. Queridos, e aqui está a primeira lição de Deus para nós no dia de hoje. A de que nem sempre fazer é o bastante. Diga assim comigo: nem sempre. Repita isso como autoridade, diga: nem sempre fazer é o bastante. Mas diga assim comigo: como se faz é o que realmente importa. Vir na igreja não é o bastante. Mas como é que você vem à igreja? Levantar as mãos e dar glória a Deus não é o bastante. Mas o que te motiva a dar glória a Deus? O que te motiva a sair da sua casa num dia frio como hoje e estar aqui? O que é que motiva você a buscar a Deus, a orar? O que é que motiva você a ser dizimista, se você é? O que é que motiva você a trabalhar, a fazer a obra, a estar na casa de Deus? Porque eu posso estar aqui com várias razões que não glorificam a Deus. Eu posso fazer a obra com várias razões, com vários motivos que não glorifiquem a Deus. Então a pergunta é: não basta apenas fazer, como eu estou fazendo? Você vê que Caim, assim como Davi, Caim vai cair exatamente no mesmo erro, porque ele vai errar, não por deixar de adorar. Diga assim comigo: Caim vai adorar. Amém? O problema vai ser a maneira que ele vai fazer a coisa, toda errada. O problema vai ser a importância que ele vai dar. Porque a forma com que o Caim ofertou mostrava o quê? Que ele não fez, que aquilo ali não era tão importante. Porque uma coisa importante a gente cuida. Diga glória a Deus. Uma coisa importante a gente gasta tempo. Quando é importante a gente gasta tempo. Quando é importante a gente seleciona. Quando é importante a gente se abstém de tudo para focar naquilo. Mas se você for ler o texto, a gente percebe que o Caim não teve a menor preocupação, não teve o menor zelo com aquilo que ele fez.
Ele simplesmente foi lá, pegou qualquer coisa, catou, colocou e... Aqui, Senhor. É só para não deixar de fazer. Gênesis capítulo 4, volte lá. Gênesis. No capítulo de número 4, vamos acompanhar a partir do versículo 3 para a gente entender. Gênesis capítulo 4, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Repita comigo, Caim trouxe, bem forte, diga, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora olha a diferença do versículo 4. Abel também trouxe. Mas trouxe do que, igreja? Dos primogênitos das suas ovelhas. Diga a glória a Deus. E também da sua gordura. Camarada teve toda uma preocupação de separar dos primogênitos. E além de separar dos primogênitos, ele vai lá, ele vai sacrificar, ele vai tirar a gordura, que era a parte boa, e ele vai trazer também para Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Resultado, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu... Olhe para mim, queridos, o Abel, além de trazer das gorduras que representavam a oferta para Deus, ele vai trazer dos primogênitos. Então vamos pensar assim, ó, olha aqui para mim. De cada ovelhinha, o que significa você apresentar o primogênito? De cada ovelha que nascia, a primeira que saía, ele dizia, não, essa aqui é de Deus. Nasceu aqui, nasceu, opa, vai nascer um aqui, vai nascer. Tem quanto? Deve ter uns 5 aqui. O primeiro que nascia, opa, esse aqui é de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Amém? Ainda que ele não soubesse quantas ovelhinhas nasceriam de cada barrigada, não importava se cada barrigada ia dar 2, ia dar 3 ou 6. A primeira era de Deus. Diga comigo assim, Abel tinha critério, se preocupava. Enquanto que o Caim, além de somente trazer uma oferta da terra, olha quando ele trouxe. Além de trazer só uma oferta da terra, olha como é que ele fez. Versículo 3. E aconteceu, repita comigo, ao cabo de dias. Diga mais uma vez, ao cabo de dias. Você sabe o que significa isso? Que o Caim é complicado. Ele não ofereceu antes de receber. Ele não ofereceu a primícia, não, pelo contrário. Ao cabo de dias significa o quê? Que primeiro ele colheu bastante. Primeiro ele tirou os melhores frutos. Aí, daquilo que sobrava, ele vai dizer, tem que ofertar para Deus, né? Então já, ao cabo de dias, ele vai pegar qualquer negócio lá. Algumas pessoas, principalmente crentes mais antigos, podem até achar que a gente está pregando acerca de vida financeira. Mas, amado, eu não estou falando aqui de vida financeira, não. É que o exemplo, né, é muito usado para finanças. Mas o que a gente está falando aqui é de dar importância àquilo que é importante. Ou melhor, não, dar importância àquilo que é prioridade. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Caim, ao cabo de dias, ou seja, depois que ele fez tudo para ele, que ele resolveu os seus problemas, que ele encheu a sua barriga, que ele cuidou dos seus problemas, aí ele vai ver um tempo, não, agora eu vou fazer alguma coisa para Deus. Primeiro ele colheu bastante, primeiro ele se supriu, para depois do que sobrasse, ele ofertasse ao Senhor. Você sabe o que Caim fez? Caim deu o resto para Deus. Amém? Diga assim comigo, Caim deu o resto para Deus. Qual é a primeira lição que o Senhor nos ensina hoje? Não basta fazer, mas o como se faz. Como é que você tem vindo para a igreja? Como é que você tem buscado a Deus? Em que lugar na sua lista de prioridades Deus está?
Ou Deus só é prioridade quando você precisa de alguma coisa? Ah, pastor, está tudo bem na minha vida, então a prioridade é a casa, a prioridade é o carro, a prioridade é o passeio, a prioridade é a diversão, a prioridade é dormir, porque está tudo bem. Ah, se der, né, quando sobrar uma vaguinha, um tempinho, aí eu me lembro de Deus. Olha o Caim aí. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Quantos aqui querem ver a glória do Senhor? Diga a glória a Deus. Jesus, ele diz, então busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a sua justiça, porque se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas pelo Pai. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Quando você busca o Pai primeiro, o Pai cuida de você primeiro. Diga a glória a Deus. Então a primeira lição de hoje, não basta fazer. Repita mais uma vez, diga, não basta fazer. Mas o importante é como se faz. Como é que você faz a obra? Como é que você ora? Como é que você evangeliza? Como é que você vem para a igreja? Você vem para a igreja porque a tua mulher te empurra? Você vem para a igreja porque o teu marido te arrasta? Você é dizimista por quê? Ah, porque eu tenho medo do devorador roubar o que eu tenho. Ou você é dizimista porque você reconhece que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não basta apenas fazer, mas é como se faz. E o segundo detalhe dessa palavra, a segunda lição, está logo depois disso. Porque Deus, logicamente, Ele vai aceitar a oferta de Abel e vai desprezar a oferta de Caim. Só que quando Caim percebeu que o pai havia aceitado o irmão e desprezado a ele, olha a atitude que ele vai tomar. Vamos ver aqui, ó, versículo de número 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí olha só, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Olha que coisa, amado, olha aqui para mim. Mesmo depois de ter feito o pior para Deus, mesmo depois de ter sido negligente, mesmo depois de não ter tido o menor cuidado, o camarada foi repreendido e ainda se sente na razão. Posso ouvir um glória a Deus aí, querido? O camarada está todo errado, em vez de ser humilde, ele ainda quer encontrar motivos para dizer o quê? Que Deus está errado e ele está certo? O camarada estava se sentindo, veja só comigo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim, se encheu de razão, fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor, o Pai, disse a Caim: ô Caim, por que você está irado? Por que você está aborrecido? Você está aborrecido porque eu recebi a oferta do teu irmão e a tua não? Você não tem que ficar aborrecido. É só você fazer da maneira certa. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? É só você fazer a coisa direito. É só você consertar aquilo que você fez de errado aqui e fazer o certo. E haverá aceitação para ti. Glória a Deus. Quando eu falo para o meu filho alguma coisa, e o meu filho tem 4 anos de idade, eu falo para o meu filho alguma coisa, se ele me dá uma resposta, eu brigo com ele. Ixi, a gente briga, tanto eu quanto a pastora Bárbara. Ah, mas é uma criança, tem 4 anos. Não, mas ele tem que aprender a ser obediente. Ele tem que aprender que quando o papai e a mamãe falam com ele, é para o bem dele. E ele tem que fazer o melhor. Glória a Deus, amado. A Juliana e o Caio devem ficar lá de cima, né? Ouvindo todas as broncas que a gente dá. A gente dá mesmo. Amém, amados? E a mesma coisa a Deus. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando você vem na igreja, você toma uma lapada de Deus. Quando você vem na igreja, Deus vai lá e te dá uma lapada. Sabe por que Ele faz isso, amados? Porque hoje você foi reprovado, mas amanhã Ele quer receber a tua adoração. Amanhã Ele quer receber o teu louvor. E Ele quer abrir as janelas dos céus, para que através da tua obediência você venha viver a aprovação dEle. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Deus, Ele não tem prazer. O Pai não tem prazer em ver o filho errando.
E quando o filho acerta, aquilo alegra o coração do pai. E só quem é abençoado é o filho. Queridos, e aqui Deus falou comigo poderosamente nessa palavra. Presta atenção. Olha a cena. Deus está falando para o Caim: Caim, meu filho, não precisa ficar de cara feia, não precisa ficar de bico para mim, não. Só se conserta. Glória a Deus, igreja. Diga assim: não precisa bico. Não precisa bico, faz um bico aí, vai. Eita, bico feio, hein? Semana passada foi o cabeção, hoje é o bico. Faz um bico aí, vai. Não precisa ficar de bico, não. Diga assim: é só fazer a coisa certa. Amém? Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Por que Caim, mesmo errado? Por quê? Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: por que o Caim, mesmo errado, se sentiu injustiçado? Por que o Caim, mesmo errado, se sentiu no direito de ficar aborrecido com o pai? Agora eu vou te dizer por quê. Porque na cabeça do Caim, pelo fato de Deus ser pai, e pelo fato de Deus nos amar, o Caim achava que Deus ele tinha que entender e aceitar aquela atitude mesmo sendo errada. Qual é o pensamento do Caim? Pô, peraí, eu errei, tudo bem, eu errei. Mas Deus não é amor? Ele não é o pai? Ele achava que mesmo errado, Deus tinha que passar a mão na cabecinha dele e não fazer nada e não falar nada. Queridos, e aqui está a segunda lição de Deus para nós nessa noite. A segunda lição de Deus para mim e para você nessa noite é sobre o amor de Deus. É sobre o amor do Pai. Olha aqui para mim, entenda. Às vezes o ser humano, olha para cá. Às vezes o ser humano, para demonstrar amor, ele permite coisas absurdas. Quantas pessoas que por amor são humilhadas? Quantas pessoas que por amor aceitam ser maltratadas? Quantas mulheres que às vezes por amor aceitam ser agredidas? Quantas pessoas que por amor aceitam ser desrespeitadas? Pessoas que passam por cima dos seus próprios princípios, pessoas que se anulam e que se submetem ao constrangimento por amor. Só que o grande problema é que pelo fato do homem ser assim, pelo fato do homem aceitar o erro por amor, a gente acaba achando que Deus é a mesma coisa. A gente acaba achando que Deus ele é obrigado a me aceitar quando eu erro. A gente acaba achando que Deus, não, eu errei, mas Deus é amor, Deus entende, Deus vai entender, Deus não vai brigar, Deus não vai repreender, porque Deus é amor. Amado, só que deixa eu dizer uma coisa para você: o amor de Deus é diferente. O homem pode passar a mão na sua cabeça quando você erra. O homem pode fechar os olhos para os teus erros e não falar nada em constrangimento, mas o amor de Deus é diferente. Por mais que Deus te ame a ponto de mover céus e terra para te abençoar, por mais que Deus te ame a ponto dele entregar a vida do seu filho na cruz do Calvário, se você errar, mesmo te amando, ele te manda para o deserto. Mesmo te amando, ele te manda para o deserto. O amor de Deus é diferente. Se eu tiver errado, se eu fizer aquilo que é mal, mesmo me amando, ele vai permitir o cativeiro, ele vai permitir o açoite, ele vai permitir o dia mau, para que eu entenda, aprenda e reconheça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da vontade do Pai. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão. Mesmo te amando, Deus te corrige. Diga glória a Deus. Diga assim: Deus repreende. Está fraco, diga: Deus repreende, porque Ele me ama. Deus repreende porque Ele nos ama. Não adianta você viver uma vida de adultério.
Não adianta você viver uma vida de prostituição. Não adianta você viver uma vida de mentira. Se a tua vida está sendo assim, o homem pode até não falar nada, mas Deus, Ele vai te repreender. Mas não porque Ele te odeia, é porque Ele quer o melhor para você. Diga glória a Deus. E às vezes a gente só vive o melhor quando a gente ouve a repreensão. Se eu estiver errado, se nós estivermos errados, Ele repreende e corrige e até permite a vergonha. Diga comigo, para nos ensinar. Diga bem alto, para nos ensinar. Ele até permite a vergonha, porque Ele nos ama. Deuteronômio capítulo 8. Já estamos caminhando para o fim. Olha o que diz aqui a palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Olha o que diz a palavra aqui. E essa palavra aqui é para nós, meu irmão, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 8, quem encontrou, dá glória a Deus aí. Diz assim: e te lembrarás. Você não vai esquecer, mas você vai sempre trazer a tua memória. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, sim, para te provar, sim, para saber o que estava no teu coração. Não é Deus saber o que estava no teu coração, mas para você cair na real, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É disso que o homem vive. Agora olha para mim, diante dessa palavra que eu estou falando aqui para você. Você acha que Deus não amava Caim? Deus amava Caim, igreja, sim ou não? Claro que Deus amava. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deus amava Caim. Mas não é porque Deus amava que Deus tinha que aceitar qualquer coisa dele. Eu te amo, mas eu não vou aceitar qualquer coisa de você não. Você sabe quem eu sou? Você entende quem eu sou? Eu sou teu pai. Eu sou Deus. Eu sou santo. E se eu sou pai, se eu sou Deus, se eu sou santo, se eu sou digno, eu não aceito de você nada que não seja o teu melhor. Glória a Deus, amados. Não é porque Deus ama que Deus entende, pastor, eu vivo uma vida de pecado, mas Deus conhece o meu coração. Não, tem que mudar, tem que aceitar a correção. Provérbios no capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia diz: filho meu, quem aqui é filho, levanta a mão e dá glória a Deus. Ele começa o texto dizendo: filho meu, não rejeites a correção. Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Sabe por quê? Porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Se não fosse meu papai que está ali, ó, e a minha mamãe que está sentada ali, puxar minhas orelhas, me dar umas correadas, porque hoje em dia não pode, né? Amém? Eu cheguei a um ponto que minha mãe me batia com o chinelo, né, mãe? Eu subia na goiabeira, aí ela vinha, pá! Ela me batia e eu ria. E ela me batendo, toma, rapaz! Ah, seu moleque safado! E eu ficava rindo da cara dela. Agora, quando meu pai pegava, não, meu pai tinha medo. Quando ele pegava, né? Quando ele já vinha assim comigo, ó. Ele já vinha assim, ó. Já tirando o cinto da calça, rapaz. Né? Eu me borrava de medo. Não é? Não, e se tiver que fazer hoje também, não tem problema não. Mas olha onde eu estou aqui. Olha onde as repreensões me trouxeram. Para uma família abençoada, para uma casa abençoada, para amigos abençoados, e na casa do Senhor, glorificando e exaltando ao nome dEle. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Eu repreendo a quem eu amo, assim como um pai ao filho a quem quer bem, porque eu quero o teu bem, Caim. Aleluias.
Nessa noite Deus está falando com cada um de nós nesse lugar. Você que talvez entrou aqui, talvez você está se sentindo injustiçado por Deus, achando que Deus não te ama. Quantas pessoas talvez estão aqui hoje? Ah, pastor, se Deus me amasse mesmo, Deus não permitia que eu passasse por tanta coisa que eu passo. Se Deus me amasse mesmo, pastor, Deus não permitiria eu ter tido a vida que eu tive. Meu querido, talvez você está aqui hoje passando por tantas dificuldades, e você acha que Deus, você acha que o Pai não está te vendo. Entenda uma coisa, querido, guarda isso, que você nunca mais se esqueça disso. Provar que Deus nos ama, não é nos tirar das lutas, nem passar a mão na nossa cabeça quando a gente erra. Mas provar que Deus nos ama, amado, é repreender, é dar umas varadas, para que eu venha mudar a minha postura e tomar posse da vitória que é minha. Diga glória a Deus. É ser corrigido para ser transformado. Diga, quem ama, diga bem alto, diga, quem ama, corrige para ser transformado. Amém, amado? Apocalipse capítulo de número 3. Olha o que a palavra diz aqui. Livro das Revelações, Apocalipse. Aleluias. Glória a Deus. Faz um dó maior aí. Já está, né? Será que eu consigo essa? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Coisa bonita, né? Vai, continua. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Coisa linda, aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus. Mas e se eu estou fraco? O que acontece quando eu estou fraco? Vai. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de. Aleluias. Ele não deixa de amar. Aleluias. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Deus me amou tanto, tanto. Deus me amou tanto, que entregou seu filho pra... Só baixa pra lá, tá? Tá muito alto pra mim. Só vai dar glória a Deus aí. Aleluias. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz assim: aconselho-te. Quem recebe o conselho do Senhor? Quem recebe um conselho do Pai nessa noite aqui? Olha o que diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Quem esteve aqui na conferência, levanta a mão. Você sabe o que tudo isso aqui significa, né? Não precisa nem repetir. Mas olha o que ele diz no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos o amo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Sê, pois, zeloso, e faz o quê? Arrepende-te. Foi isso que o Senhor falou para Caim, lá em Gênesis. Se você fizer o bem, se você se arrepender, se você disser, não, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou voltar para Deus, a partir de hoje eu vou obedecer, a partir de hoje eu vou fazer diferente, se você se arrepender, eu vou te aceitar, porque eu estou esperando por você. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Todos os dias da minha vida, Deus está à minha espera. Sabe aquele pai que quando o filho pródigo foi embora, amado, a Bíblia diz que quando o pai olhou de longe, ele viu o seu filho.
Quando o filho voltou, o pai não estava dentro de casa. Sabe onde o pai estava? Esperando o filho voltar. Todos os dias o Pai, o Senhor, Ele está me esperando no portão. Ele está me esperando uma atitude de quebrantamento, com os braços abertos, para me receber, para matar o bezerro, para colocar uma sandália nos meus pés, para colocar um anel no meu dedo e mudar a minha história. O Senhor está só esperando uma mudança de postura, uma decisão diferente, eu fazer a coisa certa, para a minha vida mudar e para Ele me receber. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se você, ou melhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele cearei e ele ceará comigo. Se você se arrepender e abrir a porta, a gente vai rir junto. Você pode dar glória a Deus aí, amado? A gente vai se alegrar junto, a gente vai sentar na mesa, a gente vai comer, a gente vai rir, a gente vai se alegrar. Se você abrir a porta, a gente vai ser feliz. Eu vou fazer parte da sua vida, você vai fazer parte da minha, e a tua história será diferente. Aleluias! Foi por amor, foi por amar o Caim que Deus não o recebeu. Foi por amar Caim que o pai não recebeu. Foi por amar Caim que o pai não aprovou o que ele estava fazendo. Foi por amar o Caim que o pai repreendeu ele. E é justamente também por nos amar que nessa noite Deus está nos ensinando e nos corrigindo através da palavra. Quantos aqui recebem essa palavra em nome de Jesus? Pastor, tem tanta coisa errada na minha vida. Será que Deus me recebe? Pastor, tem tanta coisa errada na minha vida. Tem tanta coisa que eu tenho certeza que as minhas atitudes e as minhas escolhas estão desagradando ao Pai. Mas se hoje você se arrepender, se hoje você fizer o bem, o Senhor manda te dizer: haverá aceitação para ti. Se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Assim que você se colocar de pé, aplauda bem forte. Aplauda, 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 aplauda. Mesmo sendo assim,